Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro Bairro dos Estranhos. Mas, antes de eu começar a leitura, já conto com seu apoio, deixando seu gostei, um comentário, compartilhando os áudios. E se você está chegando agora, está gostando do canal, se inscreva. Gente, não custa nada para você, tá? Isso tudo é de graça e para mim tem muito valor. Então deixe seu apoio no canal, me ajude a fazer o canal crescer, fazendo com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, certo? Você vai estar me ajudando muito e desde já eu deixo minha gratidão para cada um de vocês, certo? Então, antes de eu começar a narração do novo capítulo, já vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo anterior, Atílio e Lucinha finalmente chegam no bairro dos Estranhos. Lá é recebido por Afonso e este lhe dá abrigo, comida e a casa de Sebastião para morar. Também lhe consegue emprego, explicando as normas do bairro. Atílio vai trabalhar limpando currais e Lucinha vai ficar na casa de Afonso, sendo cuidada pela sua esposa e por sua nora. A menina não se contém de tanto contentamento, pois lá brinca com as meninas, filha de Armando. Atílio chega em casa cansado, porém muito feliz com o dia de trabalho, e no final da noite agradece a Deus por tudo que ele conseguiu, por ter chegado até o bairro, pela casa, pelo alimento, e faz prece também para sua esposa, cunhada e Sebastião, por ter lhe indicado o bairro dos Estranhos. Agora que você recordou do capítulo anterior, vamos para o capítulo O Sonho. Nesse sonho, Atílio vê-se em uma rua de uma cidade do interior e percebe claramente que os cenários não são da época atual, mas sim de anos atrás. Verifica isso facilmente pelas fachadas das casas, pelo estilo dos poucos automóveis ali estacionados e pela maneira de se vestir das pessoas que transitam pela rua. É noite e faz muito frio. Está parado no meio da rua, mirando as fachadas das construções. À sua esquerda, no meio da quadra, há um bar, de onde pode ouvir o vozerio interno dos homens e mulheres que, embriagados, devem estar tentando se divertir com danças e canções. Ao lado do bar, há um pequeno portão e uma escadaria que termina em uma porta com uma pequena janelinha no centro, pela qual percebe, através do vidro fosco, luzes no interior. Essa porta chama-lhe intensamente a atenção, parecendo reavivar em sua memória algo que não consegue compreender. De repente e inesperadamente, vê-se no interior daquela construção, avistando a cena que se descortina lá dentro. Um homem e uma mulher, moços ainda, estão sentados em macias e sedosas poltronas de uma sala de estar, ricamente decorada. Atílio sente-se inteiramente dentro da casa e da cena, mas sabe que aqueles personagens não podem vê-lo. Nesse momento, um homem sai por uma das portas de um corredor, no qual Atílio percebe ter muitas outras portas fechadas, como se fosse um hotel. Como é, seu Ricardo? Pergunta a mulher a um homem que entrara na sala. Divertiu-se bastante? Oh, sim. Leilinha é muito eficiente. Apenas me pareceu estar ficando um pouco gorda. Vocês a estão alimentando demais. Dizendo isso, dá sonora gargalhada, na qual é acompanhado pelo casal, e tirando enorme carteira do bolso, entrega algumas cédulas à mulher. Volte sempre, seu Ricardo. O senhor é sempre bem-vindo, e nossas meninas apreciam muito o senhor. Voltarei sim. E boa noite. Boa noite, e muito obrigada pela preferência. Assim que o homem sai, a mulher guarda o dinheiro em uma caixa e volta-se para o companheiro. Não suporto esse homem, Adolfo. Cuidado, Clotilde. Não deixe que ele perceba.
É um de nossos grandes fregueses. Sim. A porta interna abre-se novamente e agora deixa passar uma moça muito bonita que aparenta pouca idade ainda. Trabalhou bem, Leilinha, elogia Adolfo. A moça abaixa os olhos, procurando disfarçar uma certa preocupação no olhar. Venha até aqui e sente-se. Precisamos conversar, ordena rispidamente Adolfo. Leilinha obedece, parecendo a Atílio bastante nervosa e preocupada, enquanto Adolfo abre a caixa de dinheiro e, tirando de lá uma única cédula, entrega à moça. Seu pagamento, menina. Mas hoje ainda não é dia de pagamento. Para você é, responde duramente o homem. Já faz alguns dias que a estou observando e percebo que está grávida. Eu? Procura disfarçar. Sim, você está grávida. Quando aqui chegou, lhe avisamos sobre isso. Os fregueses já estão percebendo. Pegue suas coisas e vá embora. Não queremos ninguém dando à luz por aqui. Quando estiver em condições novamente, procure-nos. Mas, seu Adolfo... Não discuta, menina. Essa é a regra da casa. Você não é e nem será a primeira. Muitas já foram e algumas voltaram. Pode voltar um dia, e se ainda estiver apta para o trabalho, nós a contrataremos novamente. Mas, seu Adolfo, Dona Clotilde, eu não tenho para onde ir. Não tenho casa, nem parentes. Quando você chegou aqui, também não tinha ninguém, e não passava de uma andarilha suja e ignorante. Não lhe demos 3 anos de alegria e bem-estar? Devia nos agradecer por isso. Adolfo, não poderíamos... Começa a falar Clotilde, parecendo aos olhos de Atílio com pena da moça. Cale-se, mulher, interrompe o homem. Desses assuntos trato eu. Meu Deus, será que nesse tempo todo não sentiram nenhuma amizade por mim? Nem um pouquinho de amor? Não posso acreditar que nada represento para vocês. Por favor, eu lhes imploro, pelo amor de Deus, não façam isso comigo. Como vou sobreviver? E a criança? Menina, grita rispidamente Adolfo. Pare com essas lamúrias. Pegue suas coisas e vá-se embora já, ou chama a polícia. Vá embora. Além de tudo, é uma mal agradecida. A moça, estarrecida e tremendamente amedrontada com os gritos do homem, sai correndo pela porta da rua e desce as escadas rapidamente. É sempre assim, resmunga Adolfo. De repente, toda a cena se transforma e Atílio se vê transportado para outro ambiente, onde o cenário consiste de uma escuridão intensa, onde somente consegue vislumbrar uma tênue neblina, às vezes pardacenta, outras verde escura. Sente em sua volta um frio úmido e um odor fétido. Não sabendo o que fazer e ciente que está sonhando, começa a caminhar. De súbito à sua frente, vê algo que parece ser um homem, porém com feição monstruosa. Essa pessoa está de perfil, ajoelhada, e mesmo tendo a face horrendamente deformada, Atílio pode perceber tratar-se de Adolfo. O homem soluça tétrica e desesperadamente. Atílio quer recuar antes que aquele ser o perceba, mas não consegue sair do lugar. Então, a criatura, no momento maior de desespero, ergue o olhar para cima e, num grito estridente e suplicante, implora: Meu Deus! Meu Deus! Me ajude! E soluça incessantemente. Suas palavras são entrecortadas por sopros de ar, num misto de desespero e sofrimento. Me ajude! Conheço minha condição de pecador, conheço minhas faltas e o mal que cometi a todas aquelas criaturas, as quais desviei do bom caminho e que depois lancei nas amarguras da vida. Ajude-me, meu Deus. Oh, quanto me arrependo do que fiz com aquelas pobres infelizes. Não consigo livrar-me de seus olhares a me acusar. E se não bastasse isso, vejo cenas de suas mortes, esfomeadas,
e no frio das noites. Elas e suas crianças. Senhor, quanta crueldade pratiquei e quanto arrependimento me dilacera agora o coração. Dê-me uma oportunidade de expiar minhas faltas. Nem sei quanto tempo faz que sofro nesse frio e nessa escuridão, sem conseguir encontrar um caminho que me liberte. Eu lhe imploro, Senhor. Quero encontrá-las e implorar-lhe o perdão. Quero sentir mais frio e mais fome do que isso, para poder, talvez, livrar-me desse sentimento de culpa. Apareçam e castiguem-me. Quero sofrer o mesmo que sofreram, mas quero que os verdugos sejam vocês mesmas. Quero pagar com dor maior. Por favor, meu Deus, permita. Soluça exausto, deixando Atílio com os olhos marejados de lágrimas, sem saber o que fazer. Quer acordar, sair dali, mas não consegue. E a figura, reunindo todas as forças que parecem restar-lhe, ergue novamente o olhar e continua. Ajude-me, meu Deus. Dê-me uma oportunidade. Nesse momento, intensa luz se faz e uma mulher, vestida de branco e com um halo luminoso e resplandecente, surge à frente do infeliz. Quem é você? Pergunta, assustado, o sofredor. Espere, estou reconhecendo-a. Você foi uma daquelas a quem prejudiquei. Onde estão as outras? Quero que me castiguem até a morte, se é que posso morrer novamente. Quero pagar com meu sangue e minha dor. Deus lhe abençoe, Adolfo. Quero pagar todos os males que cometi. Chame as outras. Isso não será necessário. Já lhe perdoei. Mas não pode. Não quero que me perdoe, simplesmente. Quero sofrer na carne o que pratiquei. Nisso não posso atendê-lo. Já lhe perdoei há muito tempo e quero ajudá-lo. E as outras? Todas já o perdoaram, porém, uma delas ainda não conheceu a felicidade de perdoar o próximo. Ainda o odeia, e esse ódio a está aniquilando e fazendo-a sofrer muito. Oh, meu Deus, como sofro em saber disso! O sofrimento é uma dádiva divina que nos abre o coração para os verdadeiros significados das coisas do alto. Mas ela deve sofrer mais do que eu. Afinal, foi uma de minhas vítimas. Não teve chance alguma e ainda alimentei-lhe o ódio. E Adolfo chora copiosamente. Você tem razão, Adolfo. E se quiser resgatar o mal que fez... Eu quero, por favor. Diga-me o que fazer. Interrompe, suplicante e desesperado. Acalme-se. Você terá essa oportunidade. Felizmente, reconheceu os seus erros e clamou por Deus. E o que farei? Primeiro, aprenderá muita coisa aqui deste lado. Trabalhará por todas as suas vítimas, orará por elas, e depois renascerá na terra, tendo como mãe aquela que, prejudicada por você, não conseguiu ainda perdoá-lo, e que sabemos que dificilmente o perdoará aqui deste lado. E esse trabalho é seu, auxiliado por nós outros. Alguns anos se passarão, até que consiga encontrá-la e fazer com que a pequenina chama de amor lhe desabroche no coração, para que possa, então, ser encaminhada novamente à crosta, onde, depois de casar-se, o receberá como filho, para que aprenda e consiga transformar o ódio que hoje sente por você em amor. Essa é a bênção da maternidade que Deus nos confere para transformar os sentimentos. Mas lá lembrar-me-ei de tudo? Não, Adolfo. A lembrança seria totalmente prejudicial. Mas de que adianta, então? Ainda não é fácil para você entender, mas logo perceberá que tudo o que fazemos e sentimos levamos de maneira latente dentro de nós, para onde formos. Antes, porém, terá que trabalhar e estudar aqui, desse lado, e se conseguir modificar-se,
plenamente, poderá ter uma reencarnação, não só expiatória, pois que sofrerá na própria carne a infelicidade de ser um sem lar, mas também poderá cumprir alguma missão bendita de real proveito. Que felicidade terei em poder pagar o mal que cometi! Mas lembre-se sempre de que, para não sucumbir um dia nas provações que deverá passar, terá que alimentar grande amor no coração, e esse amor somente poderá ser bem alicerçado com bastante trabalho e abnegação. Agora vai sentir muito sono. Deixe-se levar por esse estado de torpor que está sentindo. Será levado para uma colônia de tratamento e preparação para que, como já lhe disse, com estudo e trabalho, possa ser encaminhado à sua nova caminhada no plano terrestre. Ao cabo de alguns segundos, Adolfo adormece, e nesse mesmo instante, outras pessoas vestidas igualmente de branco carregam-no e seguem por entre a neblina esverdeada, afastando-se de Atílio. Quando estão quase desaparecendo, ao longe, na névoa, a última delas, que ajudava na padiola, vira-se para trás e olha para Atílio seriamente. É Sebastião. Nesse instante, com um sobressalto, Atílio acorda, sentando-se na cama. Meu Deus! Pensa. Nunca tive um sonho tão nítido. Será que foi mesmo um sonho? Ou realmente estive nesse lugar? Não pode ser. Aquela cena, na casa de Adolfo, pertence ao passado. Talvez tudo tenha sido causado pelo meu subconsciente, pois fui dormir pensando nas palavras de José. Mas para Atílio, tudo estava mais claro agora, e muito mais lógico. Lembra-se então de quando conversou com Sebastião a respeito daquela ilustração do céu e o inferno. Se achava que Deus poderia castigar por toda a eternidade a seus filhos, naquilo que não conseguia conceber e que era denominado de inferno. Nada mais justo que houvesse outra oportunidade aqui mesmo na terra, e junto daqueles a quem devíamos mais. E sucessivamente, de encarnação em encarnação, aprenderíamos o caminho do bem e da sublimação. Meu Deus! Pensa, quantos anos, quantos séculos, quantos milênios seriam necessários para nossa elevação moral e espiritual? Ou seríamos eternos, sempre aprendendo e melhorando cada vez mais? Lembrou-se então do pai justo, enérgico e ao mesmo tempo amoroso. Seria essa a comparação que fizera seu Afonso, usando a escola e o pai de família como exemplos? Tinha certeza que sim. Pensando novamente e lembrando-se repetidas vezes do sonho, Atílio acaba por adormecer. Na manhã seguinte, levanta-se, acordado novamente por José, e depois de tomar a primeira refeição em casa de Afonso, vai para o trabalho. À noite, depois de dar a devida atenção à filha, reúne-se com Afonso, na pequena sala da casa deste, e relata-lhe detalhadamente o sonho e as conclusões a que chegara. Afonso percebe facilmente que o sonho de Atílio, pelos nomes que mencionara, tem sem dúvida alguma relação com o problema de Clotilde, mas apesar de já ter uma ideia formada com respeito ao que estava acontecendo com Clotilde, abstém-se de comentar isso com Atílio, pois este nem mesmo se encontrara ainda com a moça. Na verdade, nem sabia de sua existência. Preferiu então continuar ouvindo o que Atílio tinha a lhe dizer. Seu Afonso, esse sonho tem alguma coisa a ver com a religião de vocês? Ou tudo isso foi fruto de minha imaginação durante o sono? Tem sim, Atílio, e tem muito. Você pode se considerar um privilegiado. Por isso, aproveite a oportunidade que se lhe é oferecida e interesse-se pelo assunto. Vocês acreditam mesmo na reencarnação? Sim, é a base de nossa verdade religiosa. Não poderia explicar-me melhor?
há muitos pontos obscuros em minha mente. Na verdade, somente com o passar do tempo e com muito raciocínio e estudo, conseguirá entender mais profundamente as interações reencarnatórias, mas vou discorrer-lhe algumas premissas para que possa raciocinar a respeito. Partindo do ponto de vista ou do princípio de que Deus existe, e você acredita nisso, não podemos conceber que a vida termine com o sepulcro. Aliás, toda religião acredita e prega a vida eterna. Vamos então procurar elaborar uma antítese com respeito ao céu e ao inferno, porque é bastante lógico que com a morte física os bons tenham que ser recompensados e os maus não possam receber essa recompensa. E o mais certo é que recebam um castigo. Certo, concorda Tílio. Imaginando então o céu como recompensa e o inferno como castigo eterno, podemos enumerar algumas questões. Em primeiro lugar, Deus seria então injusto com seus filhos, pois, veja bem, imaginemos duas pessoas boníssimas, sendo uma rica de nascimento e sem problemas, e a outra paupérrima. Pelo fato de serem as duas boas, ambos ganhariam com a morte as portas do céu. Porém, a rica nasceu em berço de ouro e teve uma vida tranquila e feliz, sem nunca passar dificuldades. A pobre também ganharia o reino dos céus, porém teve uma vida de sacrifícios, onde conheceu a fome, a miséria, filhos doentes sem dinheiro para os remédios necessários, e etc, etc e etc. Poderíamos também comparar o saudável com o aleijado, o cego que nunca viu o mundo em que viveu, que nunca conheceu o rosto de seus filhos, se os teve, ou mesmo de seus pais. Enfim, Deus teria sido injusto. Outro fator importante nessa mesma questão, o rico, talvez, nunca tenha sido tentado ao crime, mas o pobre, quantas tentações deve ter tido e quantos sucumbiram a elas? É verdade, concorda Tílio, maravilhado com as explicações simples, mas sábias. Em segundo lugar, você acha que o homem, com o pouco tempo em que vive nesse mundo, pode ter condições para alcançar a graça tão grande de chegar aos céus, morada de Deus, como pregam outras formas de pensamento religioso que conhecemos? Nunca havia pensado nisso. Naquele episódio que me contou a respeito daquela figura que retratava o céu e o inferno, você já havia chegado a duas verdades bastante inteligentes. Primeira, que ninguém poderia ser totalmente feliz quando tantos outros haviam recebido a infelicidade e o sofrimento eterno. Segunda, que se os pais terrestres estão sempre prontos a perdoar e dar novas oportunidades a seus filhos, Deus, toda bondade, não poderia punir eternamente os homens, pois correríamos o risco de chegar à conclusão de que esses pais seriam muito mais bondosos que ele. E como poderia dar novas oportunidades a seus filhos que erraram? Colocando-os depois de terem compreendido o erro que cometeram nas mesmas situações, nos mesmos lugares e com os mesmos envolvidos, para poderem resgatar o mal que cometeram, com o sofrimento que burila a alma e o amor que descerra as trevas. Mas as pessoas aprendem a lição e se modificam sempre na segunda encarnação? Não, Atílio. Isso dificilmente e mesmo raramente acontece. Somos ainda muito imperfeitos e estamos sempre caindo novamente nas estradas da vida. Mas você pode ter certeza de uma coisa: por mais que caímos e voltemos, estamos sempre gravando em nós mesmos os bons ensinamentos, os bons pensamentos, que aos poucos e nas sucessivas vidas vamos desabrochando e pondo para fora todo esse sentimento, até conseguirmos um dia passar para outros planos mais superiores. Quanto sofrimento temos que passar para podermos nos depurar? Sofrimento esse bastante relativo.
Uma mãe sofre ao parir um filho, porém, depois de findo o parto, quanta felicidade! Se nos colocarmos de fora deste mundo, se nos elevarmos até o firmamento e analisarmos a vida aqui da Terra, veremos que essa passagem cheia de reencarnações, durante séculos e milênios, não passam de um estalar de dedos no tempo infinito da vida. Quer dizer que não existe realmente céu e inferno? No sentido pelo qual se entende, não. Porém, podemos acreditar piamente que o céu existe, mas que teremos que passar por diversas esferas de vibrações, cada vez mais sutis, até chegar à grande felicidade. E pode ter certeza de que todas essas esferas são repletas de estudos e trabalhos, pois não podem existir felicidade na ociosidade. No que diz respeito ao inferno, algo parecido com o que imagina o homem também existe, e da mesma forma dividido em esferas vibratórias, de acordo com as más vibrações de nossos atos que carregamos conosco após a morte do corpo físico. Mas, desde que sinceramente compreendemos nossos erros, Deus nos dará, sempre, oportunidade de repará-los. E temos que conseguir isso sozinhos? Na grande maioria das vezes, não. Haja visto que, por pior que sejamos, sempre existirá alguém que nos conheceu e nos amou em vidas passadas, que se prontifica a nos auxiliar com vibrações de amor e que, ao nosso lado, no inferno que atraímos e que nos atrai, nos envolve com boas ideias e pensamentos de arrependimento. Quanta felicidade não experimenta uma mãe que, do céu ou de esferas superiores, desce até as profundezas do inferno ou das esferas inferiores para ajudar um filho querido, que foi gerado dentro de suas próprias entranhas. Justamente, Atílio, gostaria também que, no que se refere a reencarnações, você entendesse que nem todos voltam como querem, como uma simples escolha. A maioria reencarna compulsoriamente. O que significa a vida para vocês espíritas? Para nós, a vida não se limita a esta terrena. Lembre-se que Cristo disse: Eu não sou deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, a vida para nós, a verdadeira vida, é a do lado de lá, que não se resume também em uma só localização, mas que se constitui de inúmeros planos espirituais, moldados pelas vibrações mentais dos espíritos que neles habitam. E como seriam esses inúmeros planos? Eles vão desde os mais grosseiros até os mais sutis, e de acordo com o grau de evolução dos que neles habitam. Habitam? Você quer dizer que lá existem casas, hospitais, ruas? Você por acaso vê alguma outra maneira de ser o lado de lá? Ou imaginava ficar deitado por sobre nuvens e ouvindo anjos tocar harpa numa completa ociosidade? Quer dizer que lá é uma cópia daqui? Não, na verdade aqui é uma cópia de lá. Como já disse, de acordo com a evolução dos espíritos e das suas vibrações, boas ou más, eles se agrupam com os seus afins e habitam esferas que lhes são próprias. Dessa maneira, os mais inferiores localizam-se em planos moldados pelas suas próprias consciências, que, pelo fato de serem bastante culpados, dentro do complexo bem e mal, são lugares bastante tenebrosos e de sombras. Como se fosse um inferno? Nós chamamos essas regiões de trevas, mas não deixa de ser, de acordo com o que imagina o homem, um verdadeiro inferno, onde criaturas, chegando a grau tão intenso de maldade, têm a sua forma estruturada em verdadeiros monstros de pesadelo. Mas não é um lugar onde os espíritos têm que se situar eternamente, pois que a sua duração, para um determinado espírito, pode ser decidida por ele mesmo, bastando que se arrependa com sinceridade de seus atos passados e volte-se a Deus com a intenção de repará-los. E quantos planos existem?
Partindo do princípio que a evolução e a sublimação não têm fim, podemos inclusive imaginar que existam infinitos planos, pois que, se existisse um fim, estaríamos afirmando que encontraríamos ou até nos compararíamos a Deus. E os espíritos mais superiores, onde se localizam? Vamos por partes. Logo após esses planos espirituais, que poderíamos chamar de trevas, existem outros, que são verdadeiras localizações de socorro a entidades que conseguem arrepender-se e voltar o pensamento para o bem. Existem ainda os de estudo, onde os espíritos muito aprendem antes de voltar a este lado de cá. E esses planos interagem? Oh, sim, mas de maneira bastante organizada. Os espíritos somente conseguem visualizar os planos que lhes são mais inferiores, mas não o conseguem em relação aos mais superiores, apesar de receberem auxílio desses. Auxílio? Sim, os espíritos mais evoluídos, num gesto de bondade e despreendimento, descem até os planos mais inferiores para auxiliar os espíritos infelizes que os habitam, na tentativa de, através de boas intuições, fazê-los voltar-se para o arrependimento e para o bem. Porém, precisam de permissão e consentimento para assim agirem, pois, como lhe disse, tudo é feito de maneira organizada. O Senhor falou em permissão. Existem governantes nesses lugares? Como não? Em tudo se faz necessário e de maneira natural a presença dos líderes, que são espíritos mais evoluídos ainda. Inclusive, em todos os planos, existem líderes naturais, até nos baixos degraus das trevas. E os espíritos poderiam fazer-nos ver e mesmo tocar e serem tocados neste lado de cá? Perfeitamente, desde que o alto assim o permita. Você mesmo passou por experiência desse tipo, quando sua cunhada fez-se vista por aquele jovem, para que você e sua filha se reencontrassem. Mas por que isso aconteceu comigo? Tantas pessoas perdem entes queridos dessa maneira. Esteja certo de que alguma razão deve ter havido. E quando fenômenos desse tipo acontecem sem que sejam para auxiliar alguém? Sempre há uma razão. Talvez aconteça, às vezes, para chamar a atenção para o próprio fenômeno em si, levando os homens a se questionarem sobre ele. Mas qual seria a necessidade de tudo isso? Da reencarnação? Por que Deus já não nos criou sublimados? Será você a questionar Deus pelas suas decisões? E que valor haveria em se criar criaturas perfeitas? Não seria melhor que elas mesmas se aperfeiçoassem indefinidamente? Os primeiros habitantes desse planeta não eram ignorantes? Tudo parece ser tão fantástico, mas ao mesmo tempo tão lógico. As pessoas, no início, chegam a achar graça e nos chamam até de artistas da ficção, mas com o tempo acabam reconhecendo, depois de raciocinar muito, que não poderia ser de outra maneira e de que tudo se encaixa perfeitamente. Nesse instante, Armando adentra a sala, anunciando que Clotilde acaba de chegar, juntamente com Maria, que tivera alta. Armando, pede Afonso, peça a Clotilde para vir até aqui. Preciso de você também. Pois não, pai. A propósito, peça a Clotilde que entre pelos fundos e aguarde-me na cozinha. Preciso falar com ela, em particular. Armando sai, e dali a alguns minutos, ouve-se a porta dos fundos da casa se abrir. Afonso levanta-se e dirige-se até a cozinha. Como foi de viagem, Clotilde? Muito bem, seu Afonso. E Maria? Está muito bem, graças a Deus. Está melhor que ontem, quando o senhor foi visitá-la, lá no hospital. Ótimo, Clotilde. Aguarde aqui um momento. Preciso lhe falar. Armando, venha comigo até a sala. Dizendo isso, Afonso, acompanhado pelo filho, entra na sala, onde se encontra com Atílio. Armando, pede Afonso,
Atílio teve um sonho bastante interessante que gostaria que você ouvisse. Atílio, por favor, você poderia contar seu sonho para Armando? Pois não, seu Afonso, com todo prazer. Peço-lhe que conte todo o sonho, assim como o contou para mim, nos mínimos detalhes. Afonso, então, volta à cozinha e pede a Clotilde que se sente perto da porta, de tal modo que não veja quem se encontra na sala. Minha filha, há um senhor lá na sala, com Armando. A noite passada, ele teve um sonho muito interessante e que irá agora relatar. Gostaria que você ouvisse e prestasse bastante atenção. Nesse momento, Atílio começa a narrar o sonho que tivera, enquanto Clotilde ajeita-se melhor na cadeira para ouvi-lo. À medida que Atílio começa a fazer a narração, Clotilde sofre intensa mudança na fisionomia, contraindo o senho, parecendo abismar-se com tudo aquilo. Quando ouve o seu nome e o de seu marido, tem um sobressalto e exclama, num sussurro, para Afonso: Ele está falando sobre mim, sobre a minha vida. Quem é ele? O que significa isso? Acalme-se, minha filha, e continue a ouvi-lo. Clotilde obedece, mas arrepios lhe percorrem a espinha e seu corpo começa a sofrer intensos estremecimentos com o decorrer da narrativa. Em seu cérebro, pensamentos estranhos começam então a desfilar, sem que tenha controle sobre os mesmos. Quase já no fim da narração de Atílio, não se contém e, levantando-se bruscamente, adentra a sala. Atílio, ao ver aquela mulher na soleira da porta, quase desfalece. Meu Deus! É a única palavra que consegue proferir naquele momento. Clotilde, por sua vez, também sofre intenso abalo ao se deparar com Atílio. Seu cérebro parece estar sendo esmagado pela própria caixa craniana e fortíssima dor aparenta dilacerar-lhe esse delicadíssimo centro das ideias. Quase desfalece, precisando apoiar-se no espaldar de uma cadeira à sua frente. Todo o pensamento parece sumir-lhe da mente, enquanto cena familiar interrompe-lhe do mais profundo de sua memória. Percebe estar em um local afastado de uma cidade, numa fila para subir em um ônibus que se encontra estacionado. À frente, sua irmã que sobe no veículo. Sim, é sua irmã. Lembra-se dela. Porém, no momento em que está já com um dos pés no estribo da condução, para subir também, é impedida pelo motorista, que lhe pede para, juntamente com as outras mulheres que ali estão na fila, esperar o próximo veículo, pois que aquele já lotara. A porta fecha-se à sua frente e o ônibus sai, estrada fora. Segue-o com o olhar, por cerca de 500 metros, até que este sai da estrada, como se estivesse sem direção, e precipita-se contra a murada lateral da estrada, despencando-se despenhadeiro abaixo. Sem conseguir controlar-se, vê-se então correndo como uma louca em direção contrária, com receio de ver tão trágico desastre. E agora não mais se contém e exclama emocionada: Atílio! Rosalina! Responde o homem, não podendo acreditar que ali à sua frente se encontra sua amada esposa, mãe de Lucinha. Atílio está estático, olhando fixamente para aquela que lhe parece ser uma visão. A mulher, por sua vez, não se contém e atira-se em direção a ele, abraçando-o e chorando. Somente então Atílio parece acreditar no que está acontecendo e a abraça também, não conseguindo conter as lágrimas de emoção e felicidade. É sua esposa, meu filho, assegura-lhe Afonso. Como é possível? Você está viva! O pobre homem não se cansa de beijar as faces e as mãos da esposa, temeroso que está de que tudo aquilo não passe de um sonho. Vai buscar Lucinha, pede Afonso a Armando, que sai incontinente. Lucinha, onde está minha filha? Parece acordar agora Rosalina. Ela está bem, querida, responde-lhe Atílio. Armando foi buscá-la.
São inenarráveis a alegria, a emoção e as lágrimas de felicidade que explodem naquela casa quando, depois de alguns poucos minutos, a menina ali adentra. Mamãe, mamãe! Não se cansa de pronunciar a menina, com os olhinhos marejados de lágrimas. Rosalina, sentada numa poltrona, beija incansavelmente a filha, carregando-a nos braços como se fosse um pequeno bebê. Acalmada um pouco, a intensa emoção que vibra naquele ambiente, seus ocupantes já começam a tecer considerações sobre o estranho acontecimento que lhes cruzara os caminhos. E é Rosalina quem mais explicações tem a dar. Graças a Deus, minha memória voltou. Como você escapou do desastre? E o que lhe aconteceu em seguida? Eu reconheci o que restou do seu corpo, através daquela corrente que lhe dei de presente no dia de nosso casamento. São coisas do destino, Atílio. Você não pode nem imaginar o que aconteceu. Naquele dia, lá na fábrica, como fui trabalhar em uma máquina nova de tecer que ainda não conhecia direito e na qual precisava constantemente debruçar-me por sobre algumas braçadeiras, temi que a correntinha pudesse se prender nelas e pedi a Eneida que ficasse com ela até sairmos do serviço. Quando fomos tomar o ônibus, este ficou lotado no momento em que eu já estava quase entrando nele e fiquei esperando, junto com as outras operárias, o próximo veículo. Foi quando, ali naquele trecho do despenhadeiro, o ônibus precipitou-se e Eneida estava nele, com a minha corrente no pescoço. Pobre Eneida. Entendo, esclarece Atílio. Quando fui até o necrotério para ver se reconhecia alguém, pensei ser você, por causa da correntinha. Não consegui reconhecer Eneida, e perguntando a outras mulheres, disseram-me que você e Eneida estavam no ônibus. Elas devem ter me visto tentando entrar no veículo, e depois de tão trágico acidente, em menos de um minuto depois, não devem ter se lembrado de que eu fiquei. Não pude reconhecer Eneida e dei-a por morta. Mas o que aconteceu com você depois disso? O choque foi tão grande para mim que a única coisa que me lembro foi que comecei a correr, assustada e desesperada, em direção oposta, não querendo acreditar no que tinha visto. E depois? Pergunta Afonso. Vi-me então andando por ruas e mais ruas, sem saber quem eu era. Por causa da grande emoção e do choque, você perdeu a memória. Sim, acho que foi isso. E então, Rosalina conta tudo o que aconteceu, inclusive a chegada a boiadas. Só não consegue entender como identificou-se como Clotilde e como, até agora, ainda tinha essas lembranças gravadas na memória. E o sonho de Atílio? Acho que vocês não devem se preocupar com isso agora. O importante é terem se reencontrado. Vão para casa e procurem descansar. Amanhã conversaremos a respeito. Atílio e Rosalina, exaustos emocionalmente, concordam e, de mãos dadas com Lucinha, vão para aquela casa humilde que lhes parece um palácio de tanta alegria que encerra. Não conseguem dormir e Atílio conta à esposa tudo por que passaram, ele e Lucinha. Fala-lhe da ajuda que provavelmente Eneida, como espírito, lhe prestara para encontrar a menina perdida. Conta-lhe sobre Sebastião e tudo o que sabe sobre o bairro em que estão. Rosalina tudo ouve atenta, emocionada e com lágrimas nos olhos. Terminam a noite, debruçados sobre a cama da filha, admirando-a e velando por seu tranquilo sono.